A Red Bull está ajustando ilegalmente o assoalho do seu carro de Fórmula 1 entre o Qualify e a corrida? Ou essa nova polêmica é mais uma tentativa da McLaren de desestabilizar seu principal adversário em uma fase decisiva da temporada? A Fórmula 1 não seria a mesma sem a intensa competição entre as equipes, sempre se acusando de irregularidades nos carros. Recentemente, a McLaren teve que se defender quando a Red Bull liderou a oposição contra suas asas dianteira e traseira flexíveis, que acredita serem fundamentais para o desempenho da McLaren. Mas agora é a Red Bull que está sob o microscópio técnico. A McLaren quer que a FIA investigue se ela está ajustando a altura do assoalho de seu carro, o que é proibido pelas regras do parque fechado, o período entre o Qualify e a corrida em que os carros não podem ser alterados por razões de desempenho. No centro dessa nova polêmica está o fato do carro da Red Bull ter uma maneira única de ajustar a altura da parte frontal do assoalho, conhecida como bib, que quer dizer babador em inglês, e que nenhuma das outras equipes tem. O regulador convencional, usado para alterar a altura do assoalho frontal durante as sessões de treino, é acessado por baixo do carro, e todos Fórmula 1 possuem isso. O outro regulador, que só a Red Bull tem, aparentemente é usado para alinhar com precisão o assoalho ao chassi quando um novo assoalho é instalado. Para isso, é necessário que uma pessoa dentro do cockpit alinhe o assoalho, enquanto outra, do lado de fora, faz o ajuste com uma ferramenta. O problema é que a FIA achou que essa poderia ser uma forma da Red Bull contornar as regras e ajustar o assoalho no parque fechado, o que não é permitido. Na teoria, um mecânico ajustando os pedais ou os cintos de segurança, que é permitido durante o parque fechado, poderia, na verdade, estar usando esse segundo regulador para mudar a altura do assoalho. O ajuste da altura da borda dianteira do assoalho permitiria maximizar o desempenho aerodinâmico, mantendo o assoalho baixo na classificação e depois levantando-o para a corrida, quando o peso adicional do combustível poderia desgastar demais a prancha inferior, um problema que causou a desclassificação de Lewis Hamilton e Charles Leclerc no GP dos Estados Unidos de 2023. Se tivesse que correr com altura mais baixa do que o ideal, o piloto precisaria ter cuidado para não raspar o fundo do carro nas ondulações e evitar as zebras agressivas, o que os pilotos da Red Bull foram instruídos a fazer no Grande Prêmio da Bélgica de 2022, quando tiveram que aliviar o acelerador na descida do Rouge para que as pranchas não raspassem no chão. A FIA emitiu um comunicado antes do GP dos Estados Unidos, reforçando que qualquer ajuste da altura do bib dianteiro durante o parque fechado é estritamente proibido. Mas o mesmo comunicado admitia que não tinha nenhuma indicação de que alguma equipe estivesse usando um sistema desses. Mesmo assim, como parte de seus esforços contínuos para aprimorar a fiscalização do esporte, a FIA ajustou seus procedimentos para garantir que a altura do bib dianteiro não pudesse ser modificada facilmente. Naquele momento, não estava totalmente claro se isso era apenas uma medida genérica da FIA ou se era direcionada a uma equipe específica. Mas poucas horas depois, uma reportagem da BBC revelou que a Red Bull era o alvo. Na reportagem da BBC, a Red Bull admitiu a existência do regulador, mas afirmou que ele é inacessível quando o carro está totalmente montado e pronto para correr, e disse que havia concordado com a FIA quanto ao modo de gerenciar o uso desse dispositivo no futuro. Nesse ponto, tudo indicava que a Red Bull havia sido flagrada fazendo o que não devia. Por que outra razão seria necessário concordar com o plano da FIA sobre como operar o carro daqui em diante? Essa situação lembrava o famoso acordo do motor da Ferrari antes da temporada de 2020. Não podemos provar que você fez alguma coisa ilegal, mas agora vamos agir para garantir que você definitivamente não possa fazer nada ilegal daqui para frente. Parece que a FIA soube desse regulador da Red Bull em Singapura e pediu especificamente que ele não fosse usado entre o final do Qualify e o início da corrida. A partir de Austin, o regulador foi selado pela FIA para garantir que não pudesse ser manipulado no parque fechado sem que os fiscais notassem. Isso deve garantir que a Red Bull não obtenha nenhuma vantagem daqui para frente, mas isso não foi suficiente para acalmar a McLaren. A preocupação deles é com a vantagem que a Red Bull pode ter tido até Singapura, e eles querem que a FIA continue investigando isso. A McLaren não acreditou na explicação da Red Bull. O CEO da equipe, Zac Brown, afirmou que a Red Bull provavelmente não teve escolha a não ser declarar a existência do dispositivo, já que é um componente de código aberto, que todas as equipes podem ver.
Como parte do teto orçamentário, desde 2022, o regulamento obriga cada equipe a disponibilizar para todas as outras os projetos dos componentes que não oferecem vantagem significativa de desempenho. O objetivo é evitar uma corrida tecnológica cara em áreas básicas do carro. O argumento de Brown é que a Red Bull não teria projetado esse regulador de assoalho dessa maneira se não fosse para usá-lo, e que a FIA não teria necessidade de selá-lo se fosse apenas uma diferença inofensiva entre o carro da Red Bull e os das outras equipes. Ele também acha que o argumento da Red Bull de que o dispositivo é inacessível quando o carro está totalmente montado é para desviar as atenções, já que os carros de Fórmula 1 podem ser desmontados no parque fechado para que se façam as mudanças permitidas, como substituir componentes danificados ou melhorar o conforto do piloto. Presumivelmente, Brown acredita que a Red Bull pode estar pedindo aos seus mecânicos para fingirem fazer um ajuste de pedais enquanto usam discretamente o regulador interno para ajustar a altura do assoalho. Brown insiste em uma investigação completa e consequências severas se for descoberto que a Red Bull estava ajustando ilegalmente o assoalho do carro sob as condições de parque fechado. Ele até sugeriu que o alto escalão da Red Bull e os mecânicos, tanto os antigos quanto os atuais, assinem um documento dizendo que o assoalho nunca foi ajustado ilegalmente, sob ameaça de graves consequências se alguém não disser a verdade. O grande problema com o argumento da McLaren é que a possibilidade de uso indevido não prova o uso indevido. Lando Norris, da própria McLaren, resumiu bem ao dizer: uma coisa é ter isso no carro, outra coisa é quanto você usa isso, e nós não temos ideia sobre isso. Se houver provas de que a Red Bull usou o mecanismo no parque fechado, a expectativa é de que ações sejam tomadas. A FIA poderia ter respondido mais seriamente a essa situação. Uma equipe rival poderia ter protestado na última corrida em Singapura. O fato disso não ter acontecido sugere que é a possibilidade do ajuste violar o parque fechado que preocupa, e não evidências concretas de que a Red Bull tenha feito isso. Se o dispositivo existe como essencialmente um item para facilitar uma mudança de configuração durante a montagem do carro, não parece haver nenhum problema. A questão não é o propósito principal, e sim se ele foi usado durante o parque fechado, e ninguém parece ser capaz de provar que foi. Considerando que o dispositivo existe em um ambiente de código aberto, visível para todas as outras equipes, e foi isso que fez o assunto surgir, seria absurdo que a Red Bull tivesse projetado e usado o dispositivo ilegalmente. Seria o caso de se esconder à vista de todos, deixando a prova do suposto crime disponível para seus concorrentes, o que provavelmente explica por que Max Verstappen não demonstrou qualquer preocupação com a questão. A FIA ainda não encontrou nenhuma evidência de que esse sistema tenha sido usado para ajustes no parque fechado, mas teoricamente ele pode ser usado de uma maneira que viola os regulamentos. Portanto, o melhor é eliminar essa possibilidade. Isso requer medidas que removam qualquer possibilidade do dispositivo ser usado ilegalmente, que é a instalação de um lacre. Parece uma solução adequada, a menos que surjam evidências de irregularidades, porque suspeitas não são provas e ilegalidades potenciais não são reais. O chefe da Red Bull, Christian Horner, acusou a McLaren de reclamar e acender fogueiras para desviar a atenção de seus próprios problemas de legalidade com as asas dianteira e traseira flexíveis. Desde o recesso de agosto, a McLaren tem sido alvo de um escrutínio rigoroso por explorar os limites aceitáveis de flexibilidade nas asas de seus carros. A McLaren já fez modificações no design da asa traseira, que criava um efeito de mini DRS ao se inclinar para trás em alta velocidade em Baku, diminuindo o arrasto e aumentando a velocidade em linha reta. Horner destacou que recentemente houve muito barulho em torno disso e suspeita que a McLaren esteja tentando causar problemas para a Red Bull para desviar as atenções. Horner revelou que esse segundo regulador de assoalho está presente nos carros da Red Bull desde 2022 e que só pode ser acessado quando os pedais e outros painéis são removidos. Ele afirma que a FIA está totalmente satisfeita com o dispositivo da Red Bull e nega que a equipe tenha violado as condições do parque fechado. O próprio Nicolas Tombazis, da FIA, também minimizou a controvérsia, chamando-a de um não assunto e sugerindo que é normal que os rivais fiquem um pouco animados com os carros dos outros quando a disputa de um campeonato está tão acirrada.
Ele admite que a FIA não pode afirmar que nada aconteceu em corridas anteriores e também acha que é impossível investigar adequadamente as corridas passadas. No entanto, a FIA está satisfeita com a maneira como agora a Red Bull está operando seu carro. A Red Bull também confirmou que pretende fazer modificações no design para eliminar qualquer dúvida. Mas a McLaren não está disposta a deixar isso de lado. Brown reconhece que as medidas que foram tomadas são uma boa solução, mas ainda insiste em uma investigação retroativa para se ter certeza de que nada de errado aconteceu. Será que a McLaren tem razão ou isso é apenas a velha psicologia de disputa do título, uma paranoia competitiva que veio à tona? Até o próprio Brown já se referiu aos jogos e táticas que as pessoas usam nas corridas sob uma perspectiva esportiva. Sempre fez parte do jogo tentar abalar os adversários, seja por ataques na mídia ou plantando suspeitas junto à FIA, fundamentadas ou não, sobre os carros e procedimentos dos adversários. Fatos semelhantes aconteceram entre Red Bull e Mercedes em 2021. Falando na Mercedes, Toto Wolff não perdeu a oportunidade de dar uma cutucada na Red Bull. Ele chamou a situação de ultrajante, zombando da demonstração da Red Bull de como a ferramenta funcionava e dizendo que apenas prometer não fazer nada no futuro não basta. E seja este o fim da controvérsia sobre o bibe dianteiro ou não, é claro que as chamas da guerra fora das pistas entre Red Bull e McLaren não vão se apagar tão cedo.